Sejam muito bem-vindos ao Presença e Conexões, que hoje recebe Bárbara Wolff, que é arquiteta e urbanista, formada pelo UniCeub, com pós-graduação em Master Arquitetura e Lighting pelo Instituto IPOG. Tem especialização em renderização pelo V-Ray e Lumion. Bárbara é arquiteta há 8 anos e é sócia na empresa Paroma Meneghello Arquitetos e Associados. Possui grande experiência em aprimoramento de desenho AutoCAD, criação de móveis e espaços e decoração. Já atuou na realização de projetos para aprovação no GDF, diante das normas arquitetônicas. Atua também como autônoma em reformas, criação de novos espaços, detalhamento de armários e bancadas. Possui experiência também no desenvolvimento de projetos em restaurante. Essa arquiteta é muito especial para nós, do Presença e Conexões. Afinal de contas, ela assinou o projeto do nosso estúdio. Seja muito bem-vinda, Bárbara Wolff. É um grande prazer te receber. É um prazer te receber, Babi. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Nosso primeiro quadro no Presença e Conexões é o Se Apresente. E o Se Apresente nós já gostaríamos de saber como você prefere ser chamada. Bárbara ou Babi? Babi, com certeza. Acho até estranho quando me chamam de Bárbara, eu já fico, ai meu Deus. Será que estão chamando a minha atenção? Pois é, então assim, até os clientes hoje em dia, eles já falam logo Babi, até como tá no meu WhatsApp, né, eu já deixo ali o Babi pra ficar realmente bem descontraído. Mais próximo. Mais próximo. Babi, e assim, a gente queria conhecer um pouco mais de você, da sua história, queremos saber de onde você é. Você nasceu aqui em Brasília mesmo? Não, eu sou de Macaé, no Rio de Janeiro. Olha só, Macaé. temos uma carioca que não sabíamos. Pois é, mas eu tô aqui em Brasília desde 2007, então eu já me considero brasiliense. Mas você não tem nenhum sotaque, né? E Macaé tem bastante sotaque, né? Muito. Não, bem arrastada. Bem carioca. Bem carioca. Mas você veio para Brasília para fazer faculdade aqui? Veio para estudar? Como? Não, eu vim com a minha mãe se mudou, aí eu acompanhei ela e aqui me apaixonei e nunca pensei em sair de Brasília mais. Mas em 2007 você já era arquiteta ou... Não, ainda nem pensava no que eu ia fazer. Eu estava no segundo ano. E como foi que você decidiu fazer arquitetura, né? Porque, assim, é impossível, né, não pensar quando a gente pensa no arquiteto de Brasília, né, em toda a influência que a cidade tem, né, na decisão. Ser bem sincera, no início, assim que eu mudei para Brasília, eu pensei mais na parte de direito, né? Porque como é que tem essa questão do concurso, é muito voltado para concurso, para essa área pública. E quando eu era mais nova, eu desenhava vestidos. Tanto é que o meu vestido de 15 anos eu que desenhei. Que legal! Aí eu falei pra minha mãe, né, no terceiro ano, eu falei, acho que vou fazer direito, não. E minha mãe, tá, né, sua vida, você decide. E assim que eu me inscrevi no vestibular, ela, e aí, filha? Eu coloquei arquitetura. E minha mãe, ai, graças a Deus! Que bom! Ela, filha, não tem nada a ver direito com você, mas assim, é sua vida, né? Você que tem que escolher. Não, mãe, graças a Deus. Mas como é que foi isso, assim? Você lá, na frente a todas as decisões, como é que veio, assim, a arquitetura? Eu não lembro, assim, eu sei que ali na hora eu falei, cara, não é direito. Mas você falou em relação à questão do desenho, né? Que já desenhava desde criança e assim, depois de resolver entrar, né, para arquitetura mesmo, começar a cursar,
Você sempre desenhou? Você fazia projetinhos ali desenhando à mão? Fazia. No início a gente fazia muito projeto desenhado à mão. E aí veio o computador e desde então eu não toco direito no lápis, mas já vai tudo. É que a gente aprende a pensar já visualizando. Então, se a Sim. gente pensa numa planta, a gente já imagina ela em 3 dimensões. E desenhar em 3 dimensões já é um É mais desafio, complicado, né? É bem mais complicado. Babi, e assim, a gente, como a Sueli falou, nós temos alguns quadros, né, aqui no nosso programa, e o nosso próximo quadro é o Arquitetura que Deu o que Falar, né, porque a gente tem a hashtag Dando o que Falar, então a gente criou o quadro também, né, para falar sobre os nossos assuntos baseado, né, no nosso, nessa nossa hashtag. E como a gente está em Brasília, né, onde a arquitetura é considerada patrimônio da humanidade pela Unesco, né, é admirada em todo o mundo devido à sua singularidade, né, a capital do país ela tem na sua alma, né, criações assinadas por Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Atos Bulcão. E tudo isso, assim, serviu de inspiração para você quando você escolheu a arquitetura, porque você acabou de falar para a gente que ficou nessa dúvida ali que todo mundo tem, né, quando vai fazer um vestibular, mas o fato de ter vindo para cá e de ter tudo isso ali, né, à sua volta, isso te inspirava no início? Era algo que te chamava a atenção? Inspirou bastante, principalmente a arquitetura, porque a gente vive arquitetura aqui em Brasília, né? Sim. Então, a qualquer lugar que você vai, você tem os monumentos. Por exemplo, a última torre construída, a torre de TV digital, não sei se vocês já repararam, ela é vista de qualquer ponto de Brasília. Exatamente. Então, assim, você acaba vivendo a arquitetura. Eu acho que isso foi um ponto muito importante, sim. Tá em contato o tempo todo com essas obras maravilhosas que a gente tem. E você falou que você chegou em 2007 em Brasília, né? Antes de chegar a Brasília, né? Eu não sei se você já tinha visitado a nossa capital. E isso deve ter te causado, né? Possivelmente, assim, um impacto, né? Sim. Porque quando a gente... Assim, eu já viajei para o Rio de Janeiro de ônibus, né? E aí, assim, e quando a gente fica lá no Rio de Janeiro, a gente tem aquelas paisagens naturais que são incríveis, né? As praias ali, a região dos lagos também, né? Que tem uma atmosfera, assim, bem diferente da atmosfera de Brasília. Mas mesmo a gente que vivia a vida inteira em Brasília, quando o ônibus ia cruzando, assim, né, e chegando ali no eixão, que você olha para os lados e vê aquela cidade tão planejada, né? Tão desenhada e organizada, né? Porque eu acho que a Brasília, ela traz essa ordem também, né? Então, isso tudo, né, faz com que a gente sinta uma sensação, né? E eu não sei como é a sensação de quem chegou de fora. E viu isso pela primeira vez, né? Então, assim, uma das coisas que a gente colocou aqui no nosso roteiro, né, é que a gente tem duas vertentes, né, que é a arquitetura e o urbanismo, né? Que foi, assim, a cidade, ela é uma cidade que foi totalmente planejada, projetada, nasceu rapidíssimo, né? Muito rápido. Foi, assim, é absurdo, né, o quanto que Brasília foi construída de uma forma rápida, planejada, as pessoas vieram mesmo para cá, né? Então a gente queria saber se você também é arquiteta e urbanista, né? E assim, e qual que é a sua preferência? De formação eu sou arquiteta e urbanista, mas eu não trabalho com urbanismo desde 2010, mais ou menos, na época de estágio. Que no estágio que eu fiz, um deles a gente trabalhava muito com questão de elaborar praça, espaços. E aí desde então eu nunca mais tive esse contato. Hoje em dia eu sou apaixonada pela arquitetura de interiores, não troco por nada, é minha paixão. Eu tenho assim, quando eu tô fazendo, às vezes eu vou dormir meia-noite, mas não é aquele trabalhei até tarde. Não, é uma satisfação. Eu fiquei ali porque eu quis, né? Não fui obrigada nem nada. Então, assim, hoje em dia eu sou apaixonada mesmo pelos interiores. Você chegou a participar, você falou que no estágio você teve esse contato, né, com o urbanismo. Você chegou a participar de algum projeto aqui em Brasília mesmo, efetivamente? Sim. Foi aqui de Brasília, quando eu fazia
algumas coisas pro GDF lá nesse estágio. E aí um desses projetos era fazer toda uma praça pro pessoal mais de uma renda menor, né, ter ali o espaço para eles. E não só de renda menor, eu acho que qualquer espaço público tem que ter ali um projeto, não pode só simplesmente ir construindo assim, sem sentido, né? Pois sem Que bom. Então, assim, foi uma experiência bem bacana, mas hoje eu realmente tô na parte de interiores. Eu acho que a nossa próxima pergunta, que acho que até entra um pouco nisso, né? Porque dentro da arquitetura, né, é muito amplo, né? Tem várias vertentes, ali, vários segmentos que a pessoa pode escolher, indo de interiores, imóveis, até paisagismo, comunicação visual, realidade virtual, gerenciamento de obras. E aí você falou que é apaixonada pela parte arquitetura de interiores. Dentre essas outras vertentes, assim, tem alguma que você atua também? Ou hoje é só interiores? Só interiores. Só interiores. É a sua paixão mesmo, né? Aham. E dentro de interiores tem algo assim que você goste mais de fazer? Tipo, alguma coisa que... Lá no escritório, e é uma coisa que eu gosto muito, mas assim... Todos os quartos infantis que chegam pro escritório vêm todos pra mim. Eu acho. Coincidência. Coincidência. E realmente eu sou apaixonada, assim. Teve vários já, que a mãe filmou a reação dos filhos entrando no quarto, porque a gente faz um quarto bem lúdico pra criança. E a maioria deles, assim, fecha o quarto e só mostra quando tá 100% pronto. Ah, que legal. E aí, nossa, às vezes, assim, é de emocionar. Deve ser uma satisfação enorme. Então você gosta da reação mesmo da criança participando daquele ambiente, né? Sim. A gente que fez, né, o interior também, né, do Presença e Conexões, né? A gente viveu uma emoção muito grande, né, Dani? Com certeza. Porque a gente estava pensando, né, em abrir o estúdio e tal, né? Inclusive a gente colocou até a mão na massa, né? Aqui no estúdio em vários aspectos, e eu acho que isso é uma coisa que é muito gostosa, né? Sim, é muito gratificante de se fazer, né? E quando você faz assim um quarto de criança, você também coloca alguma atividade ali para as crianças se sentirem parte daquele projeto? Tem já fez alguma coisa assim? Não, o que eu gosto muito de fazer é conversar com a criança. Para saber o que ela quer. Isso, o que ela quer, o que ela imagina. É claro, a gente pensa muito num quarto pro futuro, né? Para daqui 5, 6 anos ela continuar usando o quarto. Possa ser aproveitado, que não seja só para infância. Exatamente. Realmente. Então, assim, a gente vem com papel de parede lúdico, com umas almofadas. A gente coloca muita paredinha de escalada para criança. Então, assim, legal. É um quarto para ela realmente desenvolver. Assim. E o videogame? Qual que é o espaço do videogame hoje nos quartos das crianças? Para ter ideia, é muito pequeno o pedido dos pais para videogame. Assim, pede espaço de estudo, às vezes com uma TV, mas ninguém nunca fala, eu preciso ter ali que encaixa videogame. Não, a gente tenta mais fazer um quarto para eles brincarem mesmo. Usar canetão, a gente faz uns quadrinhos brancos para escrever. Isso é um problema, né? Que os pais enlouquecem quando os filhos começam a pintar e saem pintando todas as paredes. Se tiver um lugar para isso. Pois é, tem ali já, tem uma parede certa para ele. Uma parede específica. Pinte nessa aqui, porque não é por falar nisso, eu ouvi uma história, não sei se é verdade ou se é mito, né? Mas que quando o Fernando Henrique Cardoso, né, era presidente da República, ele ganhou um apartamento funcional, e esse apartamento funcional ele deixou inteiramente para os netos desenharem nas paredes. Imagina a obra de arte. Mas também isso acaba sendo parte do desenvolvimento, né, infantil. Mas eu não deixaria meus filhos pintarem as paredes
Só a parede destinada, a parede Só a parede destinada. Tem algumas canetinhas agora específicas para isso, né? Que pode ser lavável depois, né? Bem interessante. Isso é um alívio, né? Ajuda muito. Eu até assim, né? Quando meu filho era pequeno, né? Eu descobri um truque maravilhoso. Que é assim, criança pega caneta, Bic, né? Sim. Para escrever na parede. E uma vez eu viajei para uma casa, né, lá em Pirinópolis, e aí, assim, alguém deixou uma caneta de bobeira e eu não vi, né, quando eu cheguei, o quarto estava todo rabiscado de caneta que meu filho tinha rabiscado, né, e aí alguém sabia que acetona tira a mancha de caneta, aí lá fui eu tinha levado acetona, né, olha só, né, como Deus providencia tudo na vida da gente. E aí eu consegui tirar todas as manchas de caneta com acetona. Então, olha aí, ó, fica a dica. Fica a dica, papai. Se vocês precisarem limpar tinta de caneta da parede, passa um algodãozinho com acetona que sai. E mande a foto. Antes e depois. A gente já acompanha, né, o seu trabalho pelas redes sociais também, assim, desde que a gente se conheceu e começamos a projetar aqui o escritório, né, do Presença. Assim, a gente queria saber um pouquinho sobre isso, né, essa parte de como que você desenvolve o seu trabalho, como que você mostra o seu trabalho, os projetos, né, através das redes sociais, se você tem, né, alguma técnica especial que a gente... Eu pelo menos, assim, né, nunca fiz arquitetura, mas sempre fui apaixonada. No meu Instagram tem vários salvos ali, né, que eu olho e fico assim, encantada, né, com cada projeto maravilhoso que eu vejo. E a gente percebe que os perfis, né, de arquitetos normalmente mostram muito, né, essa parte dos projetos, às vezes o antes e o depois, o desenvolvimento ali da obra. Tem alguma coisa especial que você faz, assim, para mostrar o seu trabalho? Você gosta de gravar vídeo? Como que você faz essa parte nas redes sociais? Eu tava até pensando, vindo pra cá, em melhorar isso, que eu dei uma abandonada nos últimos tempos. Porque eu acho importante ter alguns tipos de explicações em relação à obra. Eu gosto de gravar, fazer vídeo. E eu acho que às vezes o cliente quer ali tirar alguma dúvida, como é fazer uma obra, por exemplo, né? Tem cliente que cai de paraquedas, nunca fez, é a primeira vez, tem insegurança. Hoje no meu perfil tem muito dos projetos que eu faço e vamos dizer aí que 99% são as renderizações que eu tenho optado por postar, em vez de postar o projeto pronto, porque assim, a gente termina de projetar uma casa, né, um ambiente, o cliente vai colocar ali os itens pessoais dele, né, uma foto, alguma coisa. Então, assim, muitos deles não gostam que a gente volte para tirar foto, porque tem ali imagens, neto, filho, então acaba tendo A gente tem preocupação com a privacidade. Com a privacidade, né? Isso. Então eu tenho assim, cada vez mais a gente vem aprimorando na renderização para ficar o mais real possível para fazer os posts e a gente sempre segue, assim, aprovou aquilo, a gente vai fazer igual, foi aprovado. A renderização, ela assim, é o projeto em 3D, em 3 dimensões, isso é a parte de renderização dentro da arquitetura. Quando a gente pensa no projetinho que você fez aqui pra gente, a gente vai dando as ideias, as inspirações e tal, você vai lá e faz o desenho virtual disso e depois entrega pro cliente. É isso que você tem trabalhado também mais nas redes sociais. Isso, exatamente. São as imagens fotorrealistas, né, que a gente tô tentando postar mais E fica muito legal, né? Dá pra gente realmente ter uma ideia incrível, assim, de como vai ficar. Acho que a pessoa fica sonhando com aquilo. Fica até uma surpresa, né? Quando a gente olha, né? Assim foi, pelo menos, quando a gente recebeu o projeto do Presença, que a gente viu o espaço e várias possibilidades que a gente não tinha imaginado e que você colocou ali no projeto renderizado. Então, a gente já começa a imaginar até a dinâmica, né, do espaço, do ambiente ali, né, com esse projeto. Exatamente. E fica muito parecido, né, assim, sim. É incrível mesmo
quando fica pronto, a gente olha, né, o projeto e a gente olha pronto, né? E uma das coisas que eu mais, assim, sou apaixonada pela arquitetura é exatamente isso, é aquela, a criatividade realmente, né, de vocês arquitetos, de pegar um espaço, às vezes, tão pequenininho e mostrar pra gente tantas possibilidades que, às vezes, a gente olhando ali não imagina, né, fala, não, aqui não cabe isso, não cabe aquilo, não dá pra fazer tal coisa, de repente vem ali um projeto e mostra que tem tantas possibilidades de mudar um móvel de lugar, sabe, assim, de trabalhar uma iluminação, um espelho que vai dar aquela amplitude, né? É muito bacana, isso realmente é incrível, né? Agora, um dos seus diferenciais, né, Babi, é a sua capacidade de entender, né, a alma do cliente, digamos assim, né? Quais são essas necessidades do cliente, né? Assim, tentar ter esse olhar, né? A gente queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa sua especialidade. Antes da gente fazer qualquer projeto, eu falo a gente no genérico, assim, mas antes de eu fazer, né, um projeto, eu gosto de conversar com o cliente, igual a gente teve as conversas pelo WhatsApp, não pode encontrar, a gente tenta reunir de alguma forma para eu captar a energia deles, aquilo que eles realmente querem. Porque antigamente, assim, tem alguns arquitetos ainda super famosos aqui em Brasília, que eles fazem o projeto, o cliente aprova ou não, vai ser daquele jeito. E eu gosto, assim, de dar essa liberdade para eles, assim, de ter o deles ali. Então, assim, eu não gosto de preto, mas o arquiteto botou preto, vou fazer. Não precisa. Vamos então pro branco, pro marrom, vamos entender o que você gosta pra gente deixar a sua casa. Não é a minha casa. Então, assim, eu tento realmente captar tudo que me passam pra eles, né? Pra construir. Pra agradar, né? É um trabalho bem personalizado, né? Muito. De acordo com cada cliente, cada cliente, E assim, você acaba, a maioria das vezes, se tornando até amigos, assim, de clientes, porque você vai se envolvendo muito com a família, com a dinâmica. Porque é a história da vida, né, da pessoa, né? E é tanto tempo que a gente passa, né, dentro do ambiente, né? Por exemplo, o nosso estúdio, né? Onde a gente agora é uma casa também, né? Onde a gente recebe as pessoas, onde a gente conversa, onde a gente vive momentos únicos, né? Então é muito importante mesmo que isso tenha, né, que nos cause esse orgulho, né? Porque a gente ficou muito orgulhosa do trabalho, do resultado, né? Imagina, se eu chego aqui e boto uma parede, verde, vocês, não, mas não era isso que eu queria. Vocês iam ficar ou pro resto da vida chateadas. Ou a gente ia ter só uma sala de chroma key. Teria que deixar o fundo, né? O fundo infinito ali. O fundo infinito. Dando continuidade aqui aos nossos quadros, né? Nós temos um próximo quadro aqui, que é Essa História Deu o que Falar, né? E todo mundo tem histórias, né? Que sempre dão o que falar, e a gente queria saber de você, se você tem alguma história, sei lá, inusitada com um cliente, alguma obra, alguma coisa que aconteceu, alguma história deu o que falar da sua carreira? Várias. Mas acho que a gente vai aprendendo com o tempo. Meu primeiro projeto que eu peguei sozinha foi a reforma na área gourmet de uma amiga, da mãe dela, né? E aí eu fiz o projeto e tudo mais. Eu chegava lá, como ela morava durante o período de obra, cada dia que eu chegava lá era uma coisa diferente. Mas por que tá diferente? Porque ele começou a quebrar e eu vi que aqui seria melhor. Mas o projeto não tava assim. E aí eu tinha que sair igual louca, mudando as coisas, alterando, refazendo o projeto pra compatibilizar as coisas que ela ia quebrando. Ela ia tendo ideias, né, durante o projeto. Aí gente... Todo mundo faz isso um pouquinho. O serviço de engenharia não tava batendo todo cliente vai fazendo uma Vai. coisinha, né? Dá um sofrimento. Mas assim, trocar a cor de uma parede, ok, agora... Mudar parece de lugar diferente, né? Ai, socorro. E aí no final o projeto saiu o quê? Ficou ótimo, mas assim, atendeu as necessidades dela, mas assim, a loucura pra você refazer um monte de coisa e tomada, iluminação e
contagem de piso. E não conversar E antes. não Isso conversar. é o mais difícil, né? Pois No sábado acabei por um acaso, né? A gente está começando essa nossa temporada de arquitetura aqui no Presença com você, né? E no sábado eu acabei encontrando uma arquiteta e um engenheiro, né? E na conversa, assim, eu achei muito engraçado exatamente isso. Você falou agora sobre o negócio de quebrar a parede, mudar a iluminação, uma tomada, um fio, não sei o quê. Porque a gente, como cliente, a gente só pensa em quebrar a parede. Não, vou quebrar e vou resolver meu problema, né? Quero amplo. Eu quero mudar isso aqui de lugar, quero pôr essa parede para lá, mas a gente nunca pensa em tudo que aquilo implica, né? Na mudança ali da parte elétrica. Quebrar a parede pode ser sério. A parte hidráulica, se tem canos ali, isso aqui vai prejudicar, se dá para passar para outro lugar. A gente, como cliente ali, a gente não tem muito essa noção e só pensa no que eu quero, né? No resultado final. E nesse dia, né, conversando com eles ali, ouvindo mais a conversa, eu estava percebendo exatamente essa dificuldade, né? Que na maioria das vezes o arquiteto e até o próprio engenheiro passa, porque o cliente chega falando, não, eu quero um projeto assim que não tenha iluminação, ou que seja a luz de velas com lamparina, que não sei o quê. Aí começa a trazer aquelas ideias que quando a gente escuta, fala, não, pode ser que fique legal, né? Acho que vai ficar um negócio intimista, bonitinho, mas esquece do... É porque a pessoa descreve com aquela paixão, né? Mas não sabe como é o uso de verdade. Com certeza. E todas as normas de segurança também que tem né? Você tem que ficar atento ali para saber se aquilo realmente vai ser funcional depois, não vai trazer nenhum problema, mas a gente como cliente tem essa dificuldade. E eu tento sempre explicar. Esses dias eu fiz um projeto, aí a cliente, mas eu queria trazer a mesa mais próximo da parede. Eu falei, olha, o ideal, na norma, a gente pede 80 centímetros para ficar uma passagem boa. Você vai sentar uma pessoa do seu lado, né? Porque a pessoa quer sair, para sair a outra tem que levantar. Então eu tento sempre explicar. Agora, se lá no dia a dia ela botou a parede... A mesa encostada. A mesa encostada na parede. O problema é dela. Olha, a gente tem mais um quadro aqui, né? Que é um tipo eu sim, eu nunca, né? E esse quadro, se você já teve ou já atendeu, no caso de arquitetura, né? Sim. Cliente que quer misturar todas as cores, todas as texturas, tudo no mesmo projeto. Assim, várias ideias, assim, uma pessoa com muita ideia. Sim. Pessoa muito criativa. Sim. E é difícil. Aí a gente tenta explicar como agora tem o 3D, né? Que a gente mostra essas imagens fotorrealistas. Tenta explicar, olha, não combina, olha como vai ficar. A gente tenta ali, né, dar um ajuste. Não, então vamos usar cor então na almofada, num quadro. A gente tenta ali dar uma segurada. Uma segurada, assim, na criatividade. Mas tem. É aquele estilo, né? Mas muita cor eu acho que deve bagunçar a cabeça. Engraçado sobre criatividade, né? Porque eu que trabalho também com moda, a gente trabalha existe uma corrente que fala sobre os 7 estilos universais, né? E aí achei muito interessante com uma consultora de estilo que eu gosto muito, o nome dela é Priscila Carrano. Ela fez um quadro nos stories dela sobre o estilo pessoal e a casa da pessoa. Sim. E aí qual a casa combina com cada estilo pessoal. E é incrível, porque o nosso estilo reflete muito mesmo a forma como a gente, né? A gente é na nossa casa, as nossas escolhas, né? Da nossa casa e tudo. Exatamente. A roupa que a gente veste também é muito parecido com a escolha que a gente vai fazer para os móveis, enfim, para decoração, para tudo, né? Com certeza. Influencia muito. Com certeza. E assim, eu acabei de falar dessa história de arquiteto e engenheiro. Você recebe muitos clientes assim que confundem às vezes o trabalho, que chega para você, sabendo que você é arquiteta, mas chega às vezes com uma demanda que seria para o engenheiro, querendo que você faça, né, um projeto, né, que seria mais voltado para engenharia. Hidráulico. Tem muita gente que chega confundindo. Alguns, não são todos, mas tem alguns que, mas eu vi aqui no contrato que você não faz o projeto elétrico nem hidráulico. Eu falo, realmente, não faço. Eu coloco os pontos, coloco tudinho, mas vai ser o engenheiro que vai calcular o tamanho do fio, a quantidade de fio. Eu nem sei ainda, se eu fizer isso não vai sair tudo errado. Deixa pra quem sabe.
Ou acompanha a obra também. Gente, a maioria, você acompanha a obra? Não acompanho. Tem as visitas pra ver se tá de acordo ali, né? Se colocou a tomada no lugar certo, se botou a iluminação no lugar certo, mas eu não vou todo dia lá pra ver se organizar. Isso é parte realmente do engenheiro ou de um mestre de obras que faz esse acompanhamento. Então a gente sempre tem que explicar. Contratado às vezes some, né? Ai, Deus me livre. Mas sim. Mas esse é um problema aqui, assim, né? Que a gente que também mexeu com obra. Ao mesmo tempo em que a gente estava fazendo aqui esse estúdio, né? Eu também estava em reforma na minha loja, assim, né? E a mão de obra tem sido uma grande dificuldade, né? Porque as pessoas não têm muito compromisso, né? Não entregam às vezes as coisas no prazo. Sim. Às vezes você contrata a pessoa some, Nossa, né? E assim, até as pessoas que eu contratei, né? Porque no caso da minha outra obra teve, né? Teve uma parte onde era necessária uma quantidade maior de pessoas, né? E o mestre de obras subcontratava e as pessoas simplesmente sumiam, né? Você tem tido muito essa dificuldade, não? Hoje em dia não, porque eu já tenho 3 equipes que eu trabalho que eu sempre indico, que eu tenho plena confiança. Eu tenho um mestre de obras, eu tenho um engenheiro e todo mundo tem a equipe dele, então ele não precisa terceirizar nada. Então isso assim, eu até passo para os clientes, olha, eu tô te indicando esses para você não ter dor de cabeça. Sim, isso é importante. Assim, tem muitos profissionais que às vezes até falam, né? Eu não gosto de indicar porque eu não quero me responsabilizar, né? Eu não quero trazer isso para mim. Nossa. Mas é importante ter pessoas confiáveis, assim, né? Até que porque você é possa... um projeto seu, né? Sim. Eu fiz o projeto, eu quero que ele saia perfeito para o cliente. Eu não quero que amanhã eu chegue lá e tá uma zona todo, né, todo trocado, né, iluminação num lugar que você não pediu. Exatamente. Então, assim, eu tento sempre indicar e explicar o motivo. Se a pessoa quiser contratar outra, aí eu falo, olha, é opção sua, mas a gente conversa também com eles, explica se tiver alguma dificuldade. Mas eu prefiro os meus. Você já teve algum cliente que pediu para mudar o projeto milhares de vezes? Ai, já. Já. E aí acaba que a obra não anda, né? A obra não anda, exato. Então, assim, o que eu tenho feito são os 3Ds, que ele vê o 3D, ele pode mudar ali durante o 3D, fazer as alterações. Depois que ele deu ok. Se tiver alguma alteração extra, eu falo, olha, alterou, vai atrapalhar na sua obra, porque a gente já estava com tais coisas contratadas, ou, tipo, contando com X coisas, né? Mas hoje em dia tá menos, graças a Deus. Então, o 3D, de certa forma, ajuda em vários aspectos, né? Não só para visualizar ali o resultado final, né? Não, exatamente. E a nossa próxima pergunta aqui é até exatamente sobre isso. Você falou pra gente lá no início que você, no início, fazia alguns desenhos, né? Inclusive, fez o desenho do teu vestido ali, começou desenhando, mas depois que chegou nessa realidade virtual, que você adaptou tudo e hoje em dia você quase não faz. Mas você ainda pega muitos clientes, assim, que são meio desconfiados e tipo, não, eu quero que você faça meu desenho aqui no papel. Ai, graças a Deus não. Graças a Deus não, porque é difícil. É difícil, né? É difícil mostrar. Eu acho que todo mundo hoje em dia já tá assim, tranquilo com a tecnologia, né? Vê que é uma coisa boa pra gente, então... E quando chega, né, e vê o negócio lá em 3D, realmente, né? Então, graças a Deus, não. Que bom. Bom, Babi, o nosso próximo quadro é o Conecta Aqui. Você viu que a gente é cheio de quadros aqui, né? Cheio de quadros, né? Um roteirinho mesmo. E a gente queria saber o que te inspira. Ai, eu acho que é ver a felicidade dos clientes. De você transformar, eu acho, um sonho deles, que é um sonho, em realidade. Sim. Transformar aquelas coisas que eles estão falando, jogando ali pra você captar, transformar aquilo e eles verem e falar, nossa, muito obrigada. Não imaginava, ficou perfeito. Então isso é realmente
Inspiradora. E, assim, a gente estava falando de Brasília, Oscar Niemeyer, atribui-se a ele, né, uma frase que diz que a arquitetura atrai as mulheres. E muitas vezes a gente tem até, sei lá, talvez um certo preconceitozinho, nossa, arquiteto, né? Tipo, você acha realmente que a arquitetura é um trabalho, é um algo só de mulheres, assim, ou não? Como você falou, é tão inspirador, né? Que eu acho que assim, acaba atraindo a todos, né? Mas você acha que isso faz sentido? É algo que atrai mais as mulheres? Você tem muitos clientes, homens, que te procuram achando que é essencial ter um projeto de arquitetura? Não, eu não acho que a arquitetura atrai mulheres. Apesar de que na faculdade a maioria são mulheres. Não sei porquê, mas assim, tem muitos homens. Eu tenho vários amigos arquitetos que são também maravilhosos, assim. São apaixonados, fazem projetos incríveis. Em relação a clientes, assim, você acha que é igual? Tanto os homens igual. quanto mulheres, eles acabam procurando igual, entendem que é algo essencial, que vai fazer total diferença no ambiente? Não, eu acho que hoje em dia tá mais pelo portfólio do que assim, pra ver se você tá conectado realmente com aquele arquiteto. Esse arquiteto tem meu estilo, eu vou nele. Ou não, aquele outro tem mais. Então... Agora, com relação à atração, né, e a redes sociais também que a gente acabou falando, né, a arquitetura hoje, talvez, ela tá mais em alta também por conta das redes sociais, né? Sim. Porque as pessoas, elas buscam, quando elas vão trabalhar, né, sua imagem na rede social, estar em um ambiente, né, que tenha, que seja agradável, porque a beleza atrai, né? E quando você pode estar linda, maravilhosa, maquiada, se você estiver, né, num ambiente tumultuado, né, over, que não tenha nenhum tipo de sintonia, né, ou harmonia, né, que eu acho que é mais adequado. Acaba que sua imagem ela é impactada também pelo ambiente onde você está, né? E hoje as pessoas elas buscam a imagem também como uma forma de ter sucesso, né? Sim. E eu queria saber, dentro ainda desse quadro, para você, o que é sucesso? Acho que eu nunca parei para pensar. Gente, essa vai ser profunda. Aquela pergunta difícil de responder, né? Tipo, quem Difícil. sou eu? A gente tem que fazer uma sessão com a psicóloga para responder, né? Eu realmente não sei explicar agora, assim, mas... Acho que tem a ver também com essa questão que você falou da inspiração, né? Tipo, ver o projeto final pronto, né? Exato. Saiu bem sucedido, acho que isso já é um sucesso, né? Eu acho que, assim, eu vou até, digamos assim, tentar contribuir, né? Eu penso que sucesso é muito aquilo que a gente aspira quando a gente às vezes assim, até quando a gente é criança, né? Onde eu gostaria de estar, né? O que eu gostaria de fazer, como eu gostaria de me sentir com relação a mim, a forma como, né, como eu impacto também as pessoas, né? Eu acho que isso tem muita relação com sucesso. Com sucesso, com Mas vocês se consideram uma mulher de sucesso? Ai, hoje sim. Hoje sim. Porque você mesmo falou há pouco, né? Que hoje você trabalha com uma coisa que você ama, que às vezes fica até meia-noite trabalhando. Acho que isso é sucesso, né? Tipo assim, é você fazer algo que você gosta, entregar felicidade, né? Você falando das crianças que quando os pais gravam um vídeo ali, acho que vê a carinha de felicidade das crianças. Sim. Acho que isso é sucesso. Porque muitas vezes as pessoas ligam o sucesso só ao financeiro, só ao dinheiro, né? E tem tantas outras formas, né, de ter sucesso no que a gente faz, no que a gente ama, que eu acho que tudo isso que você falou pra gente já é sinal sucesso, de que está com a gente certeza. também acha você um sucesso. E aqui eu tô com uma próxima pergunta que eu não sei nem se você acompanha esse tipo de programa ou não, mas a gente queria saber, assim, na sua profissão, você costuma acompanhar outros arquitetos? Você assiste programas também, tipo Irmãos à Obra, Casa Vogue Brasil, Mais Cor, por favor, esse tipo de programa, você acha que ajuda, né? Traz alguma inspiração realmente? Isso é legal?
Eu assistia muito Irmãos à Obra, mas assim, mais pra descontrair, que eu gostava mesmo. Eu gosto de ver as transformações que eles fazem. Mas hoje em dia eu sigo muitos arquitetos pelo Instagram, então eu acompanho as obras mais pelo Instagram. Eu acho que o Instagram virou a rede. É uma grande vitrine para tudo, né? Isso. Então, assim, eu tento seguir mais pelo Instagram e realmente você se inspira muito dentro do Instagram. Com certeza. E esse falando em inspiração e Instagram, hoje em dia tá muito na moda, né? Os ambientes instagramáveis, né? A gente vai a restaurantes, shopping, tem que ter. Enfim, shows, né? Hoje em dia, qualquer Tem que show ter. que você vai tem que ter um ambiente bonito ali para as pessoas tirarem fotos e tudo mais. Sim. Hoje em dia tem muitas pessoas te procurando para criar esses ambientes, tipo, sei lá, um restaurante, enfim, um salão de beleza, alguma coisa nesse sentido, assim, que é muito visual, né? As pessoas te procuram muito para esse tipo de projeto? Sim. Eu fiz, acho que foi esse ano, um salão. Eu mudei ele totalmente e pediram, né, um espaço instagramável para fazer as fotos, né, de transformação. Teve uma dentista também, que eu montei o consultório dela, ela também pediu um espaço instagramável. Já teve casa de amigos, que eles gostam muito de fotos e pediram espaço instagramável. Que bacana. Às vezes faz muito evento, né? Eles fazem muito evento lá, chamam muitas pessoas pra casa. E aí eles pediram, a gente quer um espaço instagramável. É bem legal. É muito, muito bom. Agora, a gente queria saber qual foi, assim, né? Você já fez diversos projetos, né? Mas qual foi o seu projeto preferido, assim, que você mais amou fazer, que te desafiou, enfim? Nossa. Preferido é muito difícil de falar, porque como eu boto muito de mim nos projetos, eu acabo me apegando muito a todos eles. Mas teve um que foi até um quarto infantil, que a filha só dormia com os pais. Ela não ia pro quartinho de jeito nenhum. E aí os pais que solicitaram, pelo amor de Deus, a gente precisa de um quarto. Preciso de espaço. Precisa de espaço. Precisa do quarto da nossa filha, que ela queira estar nele. A gente, não, tá bom, vamos fazer. E aí, igual, tamparam tudo, não deixaram ela ver, só quando tava 100% pronto. E aí, hoje em dia, eles ligaram. Ano passado, olha, a gente queria muito agradecer. Ela não sai do quarto dela. Tivemos a nossa cama de volta. Então, assim, isso trouxe uma alegria muito grande de ver, ter transformado a vida ali do casal. Melhorado a qualidade de vida. E da criança também, Da né? Porque ela deve ter criança, ficado muito encantada, muito apaixonada, né? sim. Com certeza ela viu E o o quarto virou resultado. diversão pra ela. Diversão, E aproveitando aqui uma confidência que você nos fez aí durante o nosso período de obras aqui, né? Você contou pra gente que você tem uma nova paixão também, além da arquitetura, né? E você falou que está trabalhando agora também com desenvolvimento de aplicativos, né? Pensando na experiência do usuário. E vem acontecendo uma mudança, assim, muito importante, né? No cenário de desenvolvimento de software, pensando mais na experiência do usuário do que na parte exatamente da interface, né? Sim. E assim, o foco da produção se encontra agora no modo como as pessoas utilizam, né, esses sistemas de uma maneira para tornar tudo isso mais positivo ali para todos os envolvidos, né? Algo mais tranquilo, mais agradável de utilizar, mais fácil também, né? E aí, como surgiu esse seu interesse, assim, por aplicativos, por trabalhar nessa área? Isso tem a ver também com a arquitetura ou foi algo assim completamente, né, fora? Eu acho que a arquitetura puxa também um pouco, porque a gente trabalha muito com estética, com beleza. Uma coisa que eu aprendi num livro que eu estava lendo esses dias falando da experiência do usuário. A gente vive já a experiência do usuário, a gente não sabia. Quando você dirige o seu carro, você tem uma experiência do usuário. Quando você utiliza qualquer coisa que você utiliza, você está passando por uma experiência que você às vezes nem imagina, mas é uma experiência ali que você está tendo. Na arquitetura a gente também usa essa experiência com os clientes. E aí tem um amigo meu que
trabalha com isso e ele que plantou ali a sementinha. Eu fui pesquisando, fui gostando, fiz um curso, tô fazendo outro agora para aprimorar. E é um trabalho igual a arquitetura, assim, no sentido de me dar prazer, não é algo assim que eu faço na má vontade, ou só pra estar trabalhando. Não, é algo assim que tá me dando... É prazeroso, né? Traz uma recompensa de ver que aquilo é útil, vai trazer qualidade, né? Pra pessoa que tá utilizando ali. Exatamente. E essa é uma vertente, né, que tem tido uma demanda cada vez maior, né? Eu acho que a gente tem experiência em tudo que a gente passa. Isso faz até com que você tenha uma capacidade de voltar, né, a fazer um negócio, né? Seja fazer um negócio, seja usar, né, um determinado bem ou serviço, né, baseado nessa experiência que você ou tem. deixar de usar um serviço. Deixar de usar, sim, né? Nós até falávamos, né, quando a gente estava falando sobre esse assunto, né, sobre experiências, por exemplo, com aplicativos de celular, né? Que muitas vezes existe uma dificuldade tão grande em usar, encontrar conta, né, que você acaba desinstalando o aplicativo. Exatamente. Você que só está ocupando a memória, não está me ajudando em nada. Né? Não resolve o seu problema, ocupa a memória do seu celular, né? E demora, às vezes trava, tudo isso, né? Esse tempo a gente acaba tendo menos paciência de esperar, né? O tempo, então essa experiência de usuário bem... Eu acho que é importante hoje em dia para o mundo da tecnologia. E a gente queria saber para qual público que você gostaria de destinar, né, essa outra vertente que você está trabalhando, né? E assim, eu vou até adicionar uma pergunta com relação a isso, né? Esse projeto pode roubar a Babi Arquiteta? Não! Não vai roubar a Babi Arquiteta. Dá para conciliar os dois, né? Os dois trabalham muito com arte, muito com visual, então acho que um vai acabar complementando né, o outro, com certeza. Mas tem assim um público específico? Você pensa, quando você começou a estudar essa parte, você começou a estudar pensando em atender também os seus clientes já da parte de arquitetura, ou buscando assim um novo público, sei lá, empresários, donos, sei lá, de restaurantes, estúdios, né, como a gente? Eu acho que seria um novo público mesmo, porque como eu trabalho muito com a parte de interiores, a maioria é residencial, acaba que... Talvez o foco seja mais empresarial, seja mais para empresas, né? Porque ali na casa, na residência, você está ali focado 100% na residência, e não criar um aplicativo para residência. Sim, sim. E aí, quando você trabalha com algo comercial, você já consegue ali pegar até a identidade visual já do cliente, começar a desenvolver tanto a arquitetura quanto talvez um aplicativo, um site. Né? E assim, você acabou de falar essa diferença, né? Que quando você faz muito projeto para interiores, e normalmente a maioria são para residências, né? Para o lugar onde a pessoa mora, né? Tem a família e tudo mais. Mas você também falou que faz alguns projetos para, tipo, clínicas, né? Dentistas, enfim. Você acha que é possível, então, unir, né, as duas coisas? Tipo, um mesmo projeto que você está criando ali com um espaço empresarial, né, com um consultório, uma clínica, talvez seja possível também já desenvolver esse aplicativo, né? Pensando na experiência do cliente, do paciente, né? Com certeza, até porque você já está ali... Com aquele cliente, você já entendeu as necessidades dele, você já tem, talvez até tenha não intimidade, mas assim... Uma identificação. Você já conhece mais ele, você já entende, você já consegue pegar... Qual é a necessidade ali do paciente, do cliente, daquele lugar. E até às vezes pegar as cores que você usou dentro do projeto e jogar para o aplicativo. Então assim, igual essa dentista que eu fiz, a recepção é toda num rosa aveludado, então jogaria talvez um rosa pro aplicativo, por exemplo. Isso é muito importante, né? A gente sempre fala muito aqui, né? Porque a gente agora, além do estúdio, também tem a parte, né, da agência de comunicação mesmo, e a gente
sempre tenta trabalhar isso também com os clientes, né? Que é importante ter essa ligação, né? Pois Tipo, é. fazer essa identidade visual, ela tem que estar presente em tudo, né? No espaço físico, no virtual, nas redes sociais, no site, no aplicativo, tem que ter, porque a pessoa quando ela chega naquele ambiente virtual ali, ela tem que olhar e tem que lembrar de onde vem aquilo ali. Exatamente. Para gerar essa identificação imediata, né? Que faz com que o cliente tenha aquela sensação que te conhece, né? Porque toda vez que você entra, né, no ambiente, no espaço, né, do cliente e tal, tem uma coisa diferente, você fala assim, nossa, acho que eu tô no lugar errado. Eu estou em outro lugar, né? Não é aquele mesmo. cliente com crise de identidade. Imagina, você abre o aplicativo, lá vou eu com verde de novo. Aplicativo verde, chega lá no consultório, é rosa, tipo, não conecta. Agora, por falar em verde, né, eu até queria te perguntar também sobre o verde, né, que são as plantas, né, são essa ornamentação. Sim. Como que você trabalha isso dentro dos seus projetos? E aí vou te perguntar emendando nessa pergunta, mais duas perguntas, né? As plantas, né, elas têm cada planta ideal para cada ambiente, né? Mas você coloca a planta, por exemplo, no quarto de criança, né? E quanto aos animais, como é que isso funciona? Certo. Gosto muito de usar plantas. Eu acho que a planta, ela traz um conforto para dentro de casa, um conforto visual e também ambiental, porque ela tá ali filtrando. A gente acha que não, mas ela tá ali trabalhando também, com certeza. Em relação melhor o ar, né? Melhora demais. Aqui em Brasília, então, estamos entrando nessa época. A gente já tá sentindo já. A parte de animais, eu tento sempre pesquisar, mas a gente trabalha em conjunto com algum paisagista que ele explica melhor. Que tem planta venenosa. Venenosa, né? Bastante planta venenosa. Mas eu tento sempre dar uma estudada também, porque não adianta, eu coloquei ele no projeto e não é funcional para a casa do cliente, né? E em quarto de criança também a gente tem costume de colocar, não talvez um vaso enorme, mas alguns detalhes. Tem umas caixinhas que você compra, tipo de animalzinho, de gatinho, cachorrinho, uns cachapozinhos pequenininhos de cerâmica. Você bota ali um buchinho ou alguma plantinha só pra dar um verdinho. um ar mais aquele confortável. Coloridinho, né? E planta traz vida, realmente, né? Parece até clichê falar isso, mas realmente muda completamente o ambiente, né? Sim, É verdade. completamente. Babi, foi pouco tempo que a gente esteve aqui com você, foi maravilhoso, né? Assim, tanto a nossa entrevista com você, né, que a gente tinha, né, conversado antes, que a gente faria e tal, né? Mas, assim, mais do que isso, a gente tem muitos agradecimentos, né, a você pela parceria aqui, né, junto a nós no nosso estúdio. Então, eu gostaria muito de te agradecer, né, a sua presença aqui no Presença Conexões, te dizer que as portas do nosso estúdio estão abertas para você, né, para o que você precisar, né, dentro do seu trabalho, dentro da comunicação que você quiser fazer também. Então, é um prazer te receber aqui. Eu fico feliz também, né, para poder estar. Foi tão pouquinho tempo realmente, mas a gente espera te receber mais vezes, né? Principalmente para lançar aí, eu não sei em que pé está o projeto, né, de aplicativos, mas se você for fazer um lançamento, a gente está aqui com as portas abertas para você fazer o lançamento com a gente também. E, mais uma vez, né, a gente aproveita, a Briane não está aqui com a gente, mas ela não está aqui fisicamente, mas ela está presente em todos os momentos, nos roteiros. E ela também amou, né, o estúdio, ficou encantada, né, ela acabou acompanhando mais de longe, mas quando ela veio agora para a inauguração, ela ficou encantada com cada detalhe, então a gente só tem a agradecer, a gente ficou muito feliz com o resultado final, assim, né, da forma que ficou, de pegar aquela sala com paredes brancas, no início toda sem graça, e de repente a gente vê o negócio, né, pronto, com cores, né, com a vibração que a gente queria. Com a nossa cara com a também, nossa cara, né? E que a gente espera que seja, né, assim, um lugar para receber várias pessoas, empresas, negócios. A gente quer
usar esse espaço exatamente para isso, né? Para trazer talvez esse ambiente instagramável aí para mais pessoas, né? A gente quer exatamente trazer novos negócios e pessoas aqui para que seja um espaço realmente de fala, né, de conexão, de apresentação para novos negócios. E a gente fica muito feliz, né, de você ter criado esse espaço para a gente, de ter pegado ali as nossas ideias malucas, as nossas referências e ter... As nossas pequenas alterações. e ter nos ajudado, né, a fazer disso uma realidade. Então, assim, foi muito importante para a gente, né? A gente vai estar sempre aqui divulgando o seu trabalho, porque é incrível. Estamos de portas abertas sempre, como a Sueli falou, e a gente quer aproveitar para te pedir também, né, para trazer alguma mensagem, né, para as pessoas, deixar os seus contatos, dizer como as pessoas podem te contratar, entrar em contato contigo. Contato pelo Instagram, que eu acho que é a melhor ferramenta até para a pessoa conseguir já ver o meu trabalho e se identificar comigo, porque não adianta ela não se identificar. É o @barbarawolf.arc, é isso. E aí lá tem o linkzinho que manda pro WhatsApp. A gente vai colocar aqui. Nós vamos colocar aqui também. Para as pessoas não perderem nenhuma letrinha. Então, tá ótimo. Obrigada, viu? E sucesso para você. Para vocês também. Obrigada. Te esperamos aqui mais vezes. Com certeza.